São histórias que muitos jamais vão esquecer. Pessoas que marcaram, ensinaram e inspiraram. Muito mais do que meramente números. Esses nomes são vida. Vidas interrompidas por um inimigo desconhecido. O que dói é que vidas perdidas não vão nunca mais voltar. Ao mesmo tempo, a esperança que fica é que elas sim serão eternizadas nos nossos corações. O site Os Inumeráveis sabe bem o que é eternizar histórias. Eles traduzem as mortes pelo novo coronavírus em lição. Eles resgatam dos números absolutos a sensibilidade de cada um que ali está, um verdadeiro memorial. A essência do projeto está nas palavras carimbadas no próprio site. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. Na verdade, a ideia surgiu através do Edson Pavone, artista, e do Rogério Oliveira, empreendedor social. Eles são amigos e eles estavam juntos, divagando e extremamente incomodados sobre essa história de cada vítima ser apenas um número, né? Laura Capanema é jornalista. Compartilhou do mesmo sentimento que os idealizadores do projeto. Ela viveu luto pela morte do próprio pai antes da pandemia e, desde então, tem se dedicado a falar sobre o assunto. E aí, quando eu fiquei sabendo do projeto, foi quase que um chamado, assim, foi preciso estar com vocês, vamos nessa, e assim, toda a força produtiva que a gente puder doar para uma ação maior nesse momento que tanta gente está precisando, né, mais do que válida, e eu acho que é quase que vem de dentro, né. É um trabalho desafiador. Não é fácil, em resumo, não é fácil, não é simples, mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer esse tipo de trabalho, a gente já sabe e a gente está disposto, porque tem uma causa maior, né? Um dos memoriais registrados no site Os Inumeráveis é o de seu Luiz Antônio de Souza, de 56 anos. O texto em homenagem à vítima foi escrito pela jornalista Laura Capanema, com base nos depoimentos dados pela sobrinha dele, Érica Santana. O memorial diz o seguinte, que seu Luiz era trabalhador e barrigudinho. Era um homem de sorriso fácil. Meu querido tio Giló, é o único tio que eu tenho lembranças de infância. Ele sempre foi o mais presente. Quando eu era criança, costumava passar as férias lá em Andorinhas, onde ele morava. Ficava lá dias com a minha prima Tailania, filha dele. Lembro claramente do cheiro dos bifes que ele passava na cozinha daquela casa tão simples e tão pequena, mas que me acolheu a vida toda com tanto carinho. Nunca gostei de carne vermelha, mas os bifinhos que ele passava eram tão bons quanto os do meu pai. Ele fritava bem a cebola e isso lembrava a minha casa. O meu tio era bastante trabalhador, foi operário a vida inteira e eu só me lembro dele sorrindo. Ele era o cunhado preferido da Marilda. Marilda era minha mãe e, de fato, ela gostava muito dele. Só me lembro dele alegre. Meu tio ele era bem o que eu descrevi mesmo. Ele é o único tio que eu tenho lembrança da minha infância e ele viveu uma vida com muita dificuldade. Ele era um desses esperançosos e irremediáveis, como diz meu pai. Ele e a esposa dele, que na verdade ela era irmã da minha mãe, eles me acolheram na casa deles e era o lugar que eu conhecia desde sempre. E de repente lidar com a ausência da pessoa. Um bálsamo para a dor veio com a publicação de um memorial singelo e repleto de significado. E quando saiu, eu li e naquele dia foi o último dia que eu chorei triste. Porque eu olhei para aquilo e eu pensei, agora alguém vai saber que o meu tio existiu. Né? Alguém que não teve oportunidade de conviver com ele vai saber que ele existiu, que ele caminhou um dia nessa terra, que ele, apesar de ter sido uma pessoa com as falhas dele, que ele teve uma história e que ele deixou marcas boas.
O novo coronavírus vai deixar marcas, muitas marcas, cicatrizes no coração de inúmeras famílias. O que nos acalenta é saber que essas vidas não são apenas estatísticas, mas que cada uma delas vai deixar marcas, mas também grandes ensinos.